Nesse vídeo iremos resumir os passos necessários para calcular o teste de recuperabilidade, ou também conhecido como teste de impairment. Em poucas palavras, o teste de recuperabilidade serve para garantir que os valores do ativo imobilizado e ativos intangíveis, goodwill, de uma empresa reflitam seu valor de mercado. Por exemplo, se você comprar um carro novo por R$100 mil, que naquele momento era grande novidade no mercado, mas depois de um ano houveram problemas de revisão e agora o valor de mercado desse veículo ele caiu para R$70 mil. O valor de 100 mil no seu balanço ele não representa mais a realidade. Agora, se você tivesse uma valorização desse ativo, por exemplo, descobriram algo novo, esse carro agora está valendo muito mais do que valia antigamente, vamos falar aqui, por exemplo, R$150 mil. Nesse caso, nada seria feito porque não é aceito a avaliação positiva. Mas o que é valor recuperável? Trata-se do valor mais alto entre o valor justo líquido e o valor em uso do ativo. O valor justo líquido é o montante obtido na venda do bem após a subtração das despesas de venda, comissão, transporte, desmontagem e demais gastos para vender esse ativo. No exemplo, estou considerando o valor de mercado do carro anunciado na Web Motors, subtraindo todas as despesas de venda que seriam necessárias para vender esse veículo. Valor em uso é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros que irei gerar ao longo da sua vida útil remanescente. No exemplo, vou considerar que irei usar o carro para fazer um Uber, por exemplo. Vou considerar o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros, considerando as entradas e saídas de valores ao longo dos anos. O maior valor entre os dois será o seu valor recuperável. Para fixar o conceito e aplicação no mundo corporativo, vamos fazer um exemplo de teste de recuperabilidade para uma máquina. O primeiro passo é a definição da unidade geradora de caixa, que pode ser um ativo individual ou um grupo de ativos. Veja nesse exemplo que a Petrobras ela pode fazer esse teste tanto para um caminhão, que é um ativo individual, quanto por uma plataforma, que pode ser um grupo de ativos geradores de caixa. Para simplificar o exemplo, vamos considerar uma máquina individual que gera caixa suficiente para ser considerado como uma unidade geradora de caixa. O segundo passo será analisar o preço líquido da venda desta máquina, menos as despesas que seriam necessárias para vender esse ativo. No nosso exemplo, vamos considerar que a máquina tem o valor de R$100 mil e que seria necessário cerca de R$10 mil para conseguir vendê-la. Ou seja, encontramos o valor justo líquido de R$90 mil. O terceiro passo será avaliar o valor do valor em uso. E para essa avaliação, a definição de unidade geradora de caixa será muito importante, pois serão estimadas todas as entradas e saídas de caixas dessa máquina. As entradas de caixa significam as receitas com vendas dos produtos que serão produzidos por essa máquina. E as saídas serão os gastos como matéria-prima, mão de obra, manutenção, entre outros gastos pertinentes para a produção que aquela máquina vai fazer. Mas notem que o fluxo de caixa está considerando apenas o EBITDA, ou seja, está projetando somente o quanto esse ativo gera de caixa para a empresa. O outro ponto importante é que todos esses valores de entradas e saídas para os próximos 5 anos são trazidos ao seu valor presente. Neste exemplo, consideramos uma taxa anual de 12,5%. O valor do ativo ou da geradora unidade de caixa será o maior valor entre o valor justo líquido e o seu valor em uso. Nesse exemplo, encontramos R$90 mil. No nosso exemplo, estamos considerando que essa máquina foi adquirida no passado por R$125 mil e que possuía uma depreciação acumulada de R$30 mil na data que nós estamos fazendo esse teste de recuperabilidade. Finalmente, ao compararmos o valor recuperável de R$90 mil com o valor residual de R$95 mil, encontramos uma necessidade de provisão de R$5 mil. Esta é a bendita provisão que iremos registrar e ela vai ser registrada em uma conta chamada perdas por redução ao valor recuperável, e essa conta é uma conta redutora do ativo. Com base nisso, teremos o custo de aquisição de máquinas no valor de R$125 mil
menos a depreciação acumulada de R$30.000 e a provisão de R$5.000, chegando ao valor residual de R$90.000. Vamos fazer algumas considerações finais. Como resultado da perda identificada do teste de recuperabilidade, a empresa ainda pode revisar e até reduzir o prazo de vida útil remanescente do ativo. Por exemplo, ao invés de depreciar por mais 6 anos, a empresa pode chegar na conclusão que a máquina somente terá 4 anos de vida útil. E aqui, pessoal, como é algo bem subjetivo, é super importante a documentação suporte para chegar nessas conclusões. Por outro lado, no ano seguinte, houve uma mudança no mercado e agora essa máquina tem o seu valor recuperável de R$100.000. E agora, o que eu vou fazer? Nesse caso, a provisão de R$5.000 ela pode ser revertida. Por outro lado, o valor do ativo ele não pode ser aumentado. E nem a vida útil do equipamento pode ser maior do que aquele prazo que originalmente estimamos quando a gente iniciou a depreciação do bem. Por fim, os testes de recuperabilidade para goodwill, intangíveis e ativos imobilizados devem ser realizados no mínimo uma vez por ano, ou sempre que houver indícios de perdas devido a avaria ou mudanças significativas de mercado que podem trazer a uma depreciação ou uma redução daquele seu valor que está no seu ativo. Espero que esse vídeo tenha ajudado e, se puder, inscreva-se no canal. Obrigado.